A gente volta a falar aqui do tarifaço do Donald Trump. Isso porque a tarifa de 50% dos Estados Unidos ao Brasil está preocupando a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, que incentiva a retomada de um diálogo construtivo entre os países. A Danúbia Braga está de volta aqui no Jornal da Manhã. Tem mais detalhes para a gente a respeito desse posicionamento da Câmara de Comércio. Pois não, Danúbia? Exatamente, Nonato. A Anshan, então, emitiu uma nota pedindo, aí, conclamando, né, justamente esse diálogo construtivo. Essa que é a Câmara de Comércio, que possui, então, multinacionais que operam nos dois países, tanto aqui no Brasil, quanto também nos Estados Unidos. E aí pede que eles retomem um diálogo, então, que seja de uma forma negociada e que seja positivo para os dois países. Trata-se, de acordo com essa nota, a Anshan diz, de uma medida com potencial para causar impactos severos nos empregos, também na questão de produção, investimento, cadeias produtivas integradas entre Brasil e também Estados Unidos. E ressalta também o seu posicionamento a respeito de que existe uma forte complementaridade entre esses dois países na questão de comércios de bens. E também observa que numa balança nos últimos 15 anos, esse comércio bilateral foi superavitário nos últimos 15 anos para os Estados Unidos. A Anshan Brasil também, que tem ali, corresponde a mais de 3 mil empresas associadas e a 33% do PIB brasileiro, diz que é importante, então, que tenham esse diálogo pensando de forma negociada, fundamentada na racionalidade, também na previsibilidade e estabilidade, que preserve-se aí os vínculos econômicos e promova uma prosperidade compartilhada. É o que diz a nota, então, da Câmara de Comércio americana. De acordo com a entidade, é importante, então, esse diálogo produtivo, negociado, para que os dois países possam prosperar juntos. Volto com vocês. Obrigado, Danúbia Braga. Em São Paulo é assunto aqui para a gente trazer para a conversa. José Maria Trindade e Cristiano Vilela são os nossos comentaristas hoje aqui no Jornal da Manhã. O Vilela, a Câmara trazendo aí esse detalhamento dos últimos anos do comércio entre os dois países, indicando superavitário para os Estados Unidos, o que derruba, né? Inclusive um dos argumentos do Donald Trump apresentado nessa discussão toda. Agora, de qualquer modo, é uma preocupação para essas empresas que acabam operando nos dois países, o que mostra que essa guerra comercial, que essa elevação de tarifas e reciprocidade que o Brasil possa trazer, não é bom para absolutamente ninguém, né, Vilela? Especialmente para quem trabalha com esse comércio. Exatamente. E quando se trata de uma relação tão sólida, tão significativa como a relação entre Brasil e Estados Unidos, do ponto de vista econômico, a gente vai ter claramente consequências em diversos setores da economia, o que vai afetar, sim, o dia a dia da população. E, nesse sentido, é que a gente deve analisar qual o comportamento por parte do governo brasileiro, que não permitiu, não fez com que a fervura ela baixasse no momento em que ela deveria, onde o Brasil não estava na linha de frente da verborragia emitida pelo presidente americano, que ao longo desses 5 meses de mandato tem feito discursos coléricos e tem apontado o dedo para uma série de nações. Agora, caberia ao Brasil ter um olhar adulto, não entrar numa disputa política, não entrar numa picuinha política e se manter dentro de uma relação sólida do ponto de vista comercial. E, por outro lado, em relação aos Estados Unidos, é mais um erro do atual governo no sentido de se utilizar uma estrutura econômica para uma retaliação política. E isso nunca é bom. Esse tipo de situação, ele vem levando os Estados Unidos da América a determinados dissabores. É importante a gente resgatar a queda que nós tivemos recente no PIB americano, a retração em alguns setores da economia que se evidencia nos Estados Unidos, tudo isso alimentado por conta dessa política de muito conflito, de muita briga e muitas vezes de pouca razão, liderados pelo presidente americano. Zé, agora em que ponto os brasileiros podem negociar, então, com os Estados Unidos para não tornar esse ambiente de crise, né, um ambiente perigoso aqui para o Brasil? As relações Brasil e Estados Unidos são antigas, né? Em 1824, quando os Estados Unidos recebeu José Silvério como encarregado de negócios do Brasil, né? 1824. Houve estremecimentos e durante a ditadura militar, por críticas a
agressão a direitos humanos aqui, o Brasil rompeu relações e rompeu contratos, inclusive os acordos militares com os Estados Unidos, né? Mas é uma relação muito estável, né? Tanto do ponto de vista da política como do comércio. Nesse caso aí, fica muito explícito que os dois lados perdem, mas o Brasil não perde muito. Só que o Brasil é pequeno diante do PIB, diante da força econômica dos Estados Unidos. Eu me detalhei no tipo de exportação do Brasil. O Brasil exporta manufaturados, né? Produtos sem acabamento e não agrega o petróleo bruto e importa óleos já refinados, né? O Brasil exporta café sem torrar, né? E importa peças de automóveis, aeronaves, ou seja, tecnologia que agrega valor lá nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos perdem, porque vai aumentar o valor do óleo, né, do petróleo. Os Estados Unidos são um país dependente de petróleo, assim como o resto do mundo, mas lá é muito mais do que isso. E o valor do petróleo, da gasolina lá, interfere diretamente no dia a dia, na política do americano, que tem o carro, o terceiro carro já, como uma utilidade essencial, né? Tudo lá é muito grande também. Então, assim, os dois países perdem sim, mas isso não é uma relação de comércio. Se transformou numa relação política e subjetiva. E o erro foi deixar a chegar a esse ponto, né? Não deveria, o governo deveria informar aos Estados Unidos o que está acontecendo, o que pretendia, e separar aí as ideias políticas do comércio. O que está em jogo aí já não é mais comércio, não é mais a racionalidade.